Fala galera, eu sou Renato Moterani, esse aqui é o canal Peixe Grande Aquarismo, e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. No vídeo de hoje, vamos falar sobre prebióticos, probióticos e principalmente sobre o uso de alho. Será que realmente é bom utilizar alho para a alimentação dos nossos peixes? Veja depois da vinheta. Muito bem, né? Vamos falar primeiro sobre a parte mais fácil desse vídeo, que é a questão aí dos pré-probióticos, né? Bom, prebiótico basicamente é alguma coisa que ajuda o crescimento de micro-organismos benéficos. Não é nada vivo. São geralmente fibras que ajudam aí, com a sua ingestão, a formar uma biota seletiva benéfica para o animal que está ingerindo aquilo. Probiótico, aí sim, aí estamos falando de micro-organismos vivos que são benéficos, em sua maioria bactérias que são colocadas no alimento e que têm papel benéfico para o organismo que está ingerindo. O que essas bactérias fazem no organismo aí? O que elas vão fazer para os nossos peixes, por exemplo? Essas bactérias, quando elas são ingeridas, elas sobrevivem à acidez do estômago. Chegando no intestino, elas vão se reproduzir. E ali elas vão fazer duas coisas que são interessantes. Primeiro, elas vão vencer por competição as bactérias ruins. Isso é mais ou menos assim, elas vão ocupar o lugar que as bactérias ruins poderiam ocupar. E assim previnem infecções intestinais. O outro papel que elas exercem no intestino é limpeza. O intestino, ele não é uma parede, não tem uma parede lisa, ele tem microvilosidades, como se fosse um monte de reentrâncias, que eu tenho uma foto aqui para vocês, né, que aumentam a superfície de contato com a massa alimentar que está passando ali. Com isso, você vai ter uma maior quantidade de nutrientes que o animal vai retirar daquele alimento que está passando. Essas vilosidades, elas podem ficar sujas, podem crescer um biofilme que não é desejável ali, e reduz a capacidade de absorção intestinal. Essas bactérias boas que vêm nos probióticos, elas efetuam uma limpeza dessas microvilosidades. Com isso, melhoram a absorção dos nutrientes. Agora, prós e contras dos probióticos, né? Os prós, eu já falei, ela reduz a chance e a incidência de infecções intestinais por competição direta. Ela melhora a absorção dos nutrientes, porque promove uma limpeza das microvilosidades do intestino. De desvantagens, ela tem a questão do custo. A ração acaba saindo mais cara para se colocar essa tecnologia na ração. E também modifica um monte de coisas com relação a prazo de validade. Você vai ter uma ração que dura menos tempo porque tem organismos vivos ali. Por que sobe o custo da ração? Esse micro-organismo é selecionado, não é qualquer bactéria que você pode botar lá dentro, né? Porque senão a bactéria vai comer a ração. Então são micro-organismos selecionados que vão ficar inativos naquela ração. Se você coloca um micro-organismo lá, você não pode colocar um agente bactericida, né? Então a sua ração vai durar menos. Toda a questão sanitária envolvendo aquilo é diferente, porque você tem que tomar um máximo cuidado para não entrar outras bactérias ali que você não quer que estejam presentes. Então, esse aí são os prós e os contras de uma ração com pré e probióticos. E mais uma informação sobre os probióticos, tá? Não acha que é só comprar um potinho de ração para os seus peixes ou tomar um leitinho fermentado que você já está de boa para o resto da vida. Esses micro-organismos que você ingere junto com o alimento, né, os probióticos, eles são de passagem. Então eles chegam, se reproduzem e vão indo embora. Para você ter esse benefício, você precisa fazer uso constante de um produto com probiótico. Usar só uma vez e não usar mais não vai te agregar benefício nenhum, tá? Então é o uso constante que traz o benefício.
O uso esporádico não faz diferença alguma na sua vida ou na vida do animal que está ingerindo aquele produto. É muito complicado você falar dessa questão de pré-bióticos, probióticos e também da adição de alho e outros extratos vegetais da ração, porque praticamente todos os trabalhos que existem nesse campo são destinados à piscicultura comercial, ou seja, a produção de carne, não para aquarismo. Por que isso daí? Um aquário, quando ele é bem montado, bem dimensionado, está estável, com a quantidade ideal de peixes versus filtragem, você vai ter uma taxa de infecções desse tipo muito baixa. Você oferece para os seus peixes uma ração com alto valor nutricional. Não é uma ração que foi feita para ser barata, então ela tem que ser aproveitada ao máximo, como é na piscicultura de corte. Então todas essas coisas que são criadas, elas têm um impacto muito maior na piscicultura de corte, porque você vai ter uma água de pior qualidade, você vai ter um adensamento de peixe maior do que qualquer lotação que você possa sonhar na sua vida para aquário, e você com isso vai gerar muito mais estresse para o peixe e com isso a incidência muito maior de doenças, de patógenos naquela água. Então tudo na piscicultura comercial acaba levando para o desempenho maior desse tipo de ração nessa modalidade de aquicultura. Num aquário, quando você tem uma boa qualidade de água, o peixe não vai estar em estresse. O peixe vai ser alimentado com uma ração de melhor qualidade, então ele vai ter uma nutrição muito melhor. Como ele não tem estresse, ele consegue naturalmente combater as bactérias patogênicas. Então a efetividade desse tipo de produto cai muito para aquário, comparado com a piscicultura comercial. Por que eu estou falando isso daí, né? O alho. O alho é uma questão muito complicada, muitas pessoas já perguntaram, muitas pessoas já falaram, mas e aí, até quanto de alho pode ser colocado? Né? É a olho? Não faz mal, de repente? E aí eu procurei um monte de referências científicas, tá? Isso eu estou falando assim, eu procurei em papers, né? Ou seja, ciência de alto nível. Não estou falando de olhar em Google e em site de marca de ração, não. Estou falando de achar trabalhos publicados, metodologia científica mesmo, falando sobre o caso. Então, ciência de alto nível, não é ciência by Google. O que eu achei? Primeiro, 99% dos artigos falam de piscicultura comercial. Não se fala de aquarismo praticamente. Tá? Eu achei um trabalho falando de aquarismo só. E desses aí, existe uma discrepância gigantesca nos resultados. Aí eu me pergunto, né, até onde aquilo está correto, né? Porque, infelizmente, pessoal, não achem vocês que porque isso aqui é um trabalho científico publicado, isso aqui é a verdade absoluta. Não, não é. Cuidado com os trabalhos científicos. Não assumam o primeiro que vocês acharem como verdade total e absoluta. Eu conheço vários casos aí, já vi vários trabalhos que são furados. Furados como Moterelli, são falsos. O cara que fez o trabalho, ele inventou dados ou maquiou resultados para que convergissem para aquilo que lhe era conveniente. Isso infelizmente acontece. As revistas que publicam esses trabalhos científicos, elas não refazem o trabalho. Então, basicamente, elas recebem esse trabalho pronto, analisam as credenciais de quem fez esse trabalho, ver se a configuração do texto está de acordo com o que a revista, o que a norma científica pede, né, a norma técnica pede, se a diagramação está correta, a formatação está certa, as pessoas têm as credenciais exigidas, eles publicam, eles não vão verificar se aquilo realmente é verdade ou não. E eu já vi vários casos aí de erros que não, o cara meteu o louco lá, tacou o que ele achava que tinha que ser e foi. Trabalho de conclusão de curso, os famosos TCCs, pior ainda. Tá? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que fez um TCC lindo, tirou 10 com louvor, da banca dela tinha inclusive uma pessoa da USP que participou da banca, e o trabalho dela foi inteiro forjado. Ela criou da primeira palavra à última linha do trabalho, foi tudo tirado da sua cabeça. Tirou 10 com louvor, tá?
Então, não dá para assumir como verdade absoluta, né? E aí eu peguei alguns trabalhos aqui do Brasil e comecei a confrontar com trabalhos lá de fora. E eu achei assim uma coisa muito variada, tá? Por exemplo, eu vi trabalhos feitos aqui no Brasil que disseram que testaram rações com alho em várias concentrações para piscicultura de corte, no caso para mandi, e não houve nenhuma diferença no crescimento dos peixes. Desde do grupo controle, que não teve alho nenhum, até a dose mais alta de alho na ração. Não houve diferença nenhuma de crescimento ou de doenças. Um trabalho feito para aquário com a carabandeira teve o mesmo resultado. Tá? Durante o tempo que foi feita a pesquisa, não houve diferença nenhuma do desenvolvimento dos peixes que tiveram ração com alho ou dos que não tiveram ração com alho. E dos que tiveram ração com alho em diversas dosagens. Não houve nada de diferença. Já vi outros trabalhos que disseram que, sim, teve uma melhora no crescimento considerável, que os peixes que foram submetidos à ração com alho não pegavam doenças. E tive um outro trabalho que eu vi também, alguns outros trabalhos que eu vi, que disseram que existe quantidade, sim, tem que ter entre 0,5% e 1% de alho no máximo na ração para ter um efeito benéfico. Que eles testaram dosagens mais altas e não foi bem. Ou a resposta de crescimento não foi tão boa, ou a resposta, quando esses peixes foram expostos a micro-organismos patogênicos, doenças, a resposta não foi boa. Então teria que ser aí entre 0,5 e 1. É muito variado os resultados, né? É até difícil de você falar, né, o que é o correto nessa história toda. O que você tem que saber é o seguinte, tá? O sistema imunológico de peixe é diferente do sistema imunológico nosso, por exemplo. Então, o nosso sistema imunológico, quando você nasce, ele não está formado. Ele vai se formando ao longo do tempo, conforme você vai tendo contato aí com agentes patogênicos, com micro-organismos, você vai formando o seu sistema imunológico. Por isso, por exemplo, que você não pode expor uma criança muito pequena em ambientes com muita gente. Ela pode pegar uma doença aí e falecer por conta disso. Então você tem que esperar um tempo para que esse sistema comece a se formar. O peixe não. O peixe já nasce com um sistema imunológico totalmente desenvolvido. Uma outra diferença. Nosso sistema inflamatório, ele é provocado. Tá? Então, você está lá com o sistema imunológico normal, bonitinho, paradinho, ok? De repente entrou alguma coisa. Você gera uma inflamação e depois você já gera a resposta do sistema imunológico em cima. Então você tem que provocar o sistema imunológico para ele funcionar. O sistema do peixe está sempre funcionando a 100%, está sempre no talo. Então qualquer coisa que entra já gera uma reação inflamatória gigantesca. E aí uma das coisas que eu ouvi dizer que o alho favorece em alguns casos aí, como o peixe está com esse sistema imunológico sempre no alto lá, com o sistema inflamatório sempre em 100%, quando você dá o alho para o peixe, você reduz a inflamação. Ou seja, você acaba deprimindo um pouco o sistema imunológico do peixe. Esse um pouco que ele deprime o sistema imunológico, essa energia que ele deixa de gastar com o sistema imunológico dele, ele reverte em carne. Então você consegue engordar um peixe melhor, com uma ração com alho, porque você vai trabalhar com o sistema imunológico mais deprimido, ele vai engordar mais. Tá? Essa é uma das justificativas aí para o uso de alho. Inconveniente disso, sistema imunológico mais baixo, maior susceptibilidade a doenças. Por outro lado, o alho é bactericida. Então ele acaba uma coisa contrapondo a outra e uma coisa acaba anulando a outra, ajudando nisso ou naquilo. O que, depois de ler todo esse monte de coisas que eu posso dizer para vocês? Tá? Qual a conclusão que eu, Renato Monterani, cheguei depois de tudo o que eu li a respeito aí de alho? É benéfico para a piscicultura de corte? Eu acho que sim. Tá? Isso aí, existem mais trabalhos dizendo que sim, que ele traz benefícios para a piscicultura de corte do que trabalhos dizendo que não. Pode ser em qualquer dose? Não. Você tem que colocar uma dosagem correta, porque senão você acaba revertendo o benefício que ele traz. Mas e para aquário? Vale a pena utilizar ração com alho para o peixe de aquário? Na minha opinião, se o teu aquário estiver estabilizado, tá, água legal, filtragem boa, os peixes bem,
eu não acho que seja um fator assim, oh meu Deus, tem que ser uma ração com alho. Tá? Eu não acho que seja um fator determinante, não. Então, na minha opinião, não faz grande diferença para o aquarismo ração com alho. Isso que o pessoal faz de colocar alho nas rações, tá? Eu vou dizer para vocês que a partir de hoje eu digo que não é legal. Tá? Eu já não mais indico, como eu já fiz no passado. Eu até já usei algumas vezes, tem até vídeo meu aqui no canal, inclusive, falando de ração, né, com alho. Você pegar o alho, amassar, jogar a ração lá que ela absorve o óleo do alho, e aí você oferece para os peixes. Eu não faria mais isso hoje não. Tá? Depois de tudo que eu li, eu acho que pesando os prós e os contras, na minha opinião, realmente não vale a pena não. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido elucidativo esse vídeo para vocês. Eu sei que isso vai dar ainda muito pano para manga, porque tem muita gente que defende o uso de alho assim com unhas e dentes, como o pessoal defende também o uso de sal, até hoje com unhas e dentes. Mas é como eu falei, essa é a minha opinião, baseado nos artigos todos que eu vi por aí, né, nos textos todos que eu li. Eu acho que realmente para aquário não é algo assim, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, fantástica, todas as rações do mundo deveriam ter alho. Tanto que, se você pegar as 3 maiores empresas aí do mundo de ração, elas não usam alho na composição dos seus produtos. E é isso aí, pessoal. Se gostaram, deixem o like aí de vocês. Se tudo correr bem, no próximo vídeo eu vou fazer um apanhadão das perguntas que deixaram nos vídeos anteriores aí, para responder num vídeo só para vocês. E por hoje é só. Valeu e fui!